começamos agora, então, mais um seminário Economia e Defesa da Concorrência, né? Hoje temos aqui conosco o Dr. Marco Antônio Fonseca Júnior, né? Advogado. Ele é mestre em Direito pela UNB, tem a pós-graduação também pela FGV. Uma grande honra tê-lo aqui conosco. Já de antemão, aí, lhe parabenizo pelo excelente trabalho que você fez e agradeço pela generosidade de se dedicar aí algum tempo para conversar conosco, para, enfim, esclarecer. Esse é o papel do Departamento de Estudos Econômicos, né? Vocalizar pesquisas e debates acadêmicos, se aproximar da academia, né? Se há críticas, sugestões, questões a serem debatidas. Eu acho que e aí eu começo a fazer um disclaimer inicial, que tudo que a gente discutir aqui, pelo menos da nossa parte, vai ser a opinião, né, do Departamento de Estudos Econômicos e especial minha opinião aqui, né, e não necessariamente a opinião institucional do CAD. Mas eu acho extremamente salutar. Nós recebemos aqui pessoas tão importantes aí que têm visões diferenciadas sobre como tratar o direito à concorrência. Assim. Então, agradeço muito mais uma vez aí e passo a palavra ao Dr. Marcos para apresentar o seu trabalho. Obrigado. Eu que agradeço, Ricardo, e parabenizo o DE por essa iniciativa. Realmente é muito gratificante para todos nós, integrantes aqui do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, ver uma autoridade tão comprometida aí com o desenvolvimento acadêmico e teórico do tema. Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, só para ficar mais didático, para apresentar os termos aqui da minha pesquisa. Vocês me falem quando estiver passando para vocês. Está ótimo, está passando. Sim. Tá. Então, essa foi uma pesquisa desenvolvida na Universidade de Brasília, sob a orientação da professora doutora Amanda Taide, e que foi desenvolvida entre os anos de 2020 e 2022. Tá? O tema da pesquisa foi a política antitruste brasileira e a sua capacidade de enfrentamento dos mercados digitais, uma proposta de regulação concorrencial das plataformas digitais. O problema de pesquisa passou pela seguinte pergunta: considerando esse aparente aí descompasso instrumental e teórico do direito da concorrência frente à economia digital e todos os desafios desse descompasso advindos, quais seriam os modelos analíticos adequados à prevenção e repressão do abuso de poder de mercado na era digital? E aí, ao final, ali, qual seria a perspectiva para uma regulação apropriada do assunto? E como hipótese, eu tive duas hipóteses principais, e aqui mais abrangentes, que foram se afunilando, foram sendo desenvolvidas ao longo do trabalho, que seria sobre o viés das concentrações econômicas, a revisão ali de critérios de notificação de operações e até de critérios de análise de operações submetidas ao crivo da Autoridade Concorrencial Brasileira, e sobre o viés das práticas anticompetitivas da adoção ali de certos estándares mínimos de análise concorrencial para o mercado digital. Então, esse foi o problema de pesquisa, essas foram as hipóteses enfrentadas aqui nesses 2 anos de estudo. Tá? O trabalho foi estruturado da seguinte forma: tem um capítulo inicial, mas o coração do trabalho estão nos capítulos 2, 3 e 4, em que no capítulo 2 eu fiz uma análise ali mais teórica dos modelos analíticos aplicáveis à economia digital. Modelos analíticos antitruste, obviamente. No capítulo 3, eu fiz uma análise mais prática disso, de como esses modelos analíticos estariam sendo aplicados nas autoridades concorrenciais mais desenvolvidas. Tá? E aí eu considerei as autoridades europeias, a autoridade norte-americana, para chegar no capítulo final, capítulo 4, com uma análise do cenário brasileiro e aí de uma proposta de regulação antitruste dos mercados digitais no Brasil. Então, ali no capítulo 2, eu comecei fazendo uma parte bem teórica, falando ali dos desafios à regulação no ciberespaço. E aí eu trouxe uma doutrina mais antiga e mais clássica, passando desde James Boyle, Lessig, Julie Cohen, Friedman, que falavam lá desde a década de 90 dos desafios à regulação no ciberespaço como um todo.
Depois eu fui afunilando o trabalho e entrei nas particularidades dos mercados digitais em si. E aí, analisando a parte dos mercados digitais, eu tentei estabelecer o que seria diferente na aplicação do antitruste aos mercados digitais, o que seria diferente das economias tradicionais. E aí usei estudos do DEE, da OCDE, alguns relatórios internacionais, como o Digital Competition Expert Panel do Reino Unido, o relatório do Stigler Center de Chicago, a doutrina mais clássica, Dave Evans, Shapiro, Thibaut Schreppel, Lina Khan, Kovacsky, Fligstein, até Catarina Pistor, e obviamente a doutrina brasileira também, Vitor Fernandes, Juliana Domingues, etc., para tentar estabelecer ali o que seria diferente, né? E eu cheguei a 5 pontos em que diferenciavam ali os mercados digitais, e aí eu estou falando, obviamente, da aplicação de direito antitruste dos mercados tradicionais. O primeiro passaria ali pela uma estrutura dos mercados digitais, que são mercados de múltiplos lados, que tendem a tipping, eu vou tratar disso mais à frente. Depois, uma questão também específica dos mercados digitais seria a definição dos mercados relevantes nesses mercados. Tratei da questão ali da essencialidade dos dados, e aí os dados como input nesses mercados e o que impacta diretamente a análise concorrencial. A questão de precificação nos mercados digitais, e abordei ali a questões de preços positivos e negativos, e questão de zero pricing, por exemplo, nos mercados digitais. E, por fim, eu trouxe uma questão de economia comportamental e a dinâmica concorrencial dos mercados digitais, de como as plataformas digitais exploram esse viés comportamental muito presente nos mercados digitais. Ali no final do capítulo, uma conclusão interessante que se teve é que essas características isoladamente observadas, elas não representam em si uma grande diferença para o direito antitruste. O que é diferente é observar tudo isso junto no mesmo mercado, que é o que acontece nos mercados digitais. E aí, estabelecendo essas particularidades, então, primeiro, tratei ali dos desafios à regulação no cyberespaço como um todo, depois tentei estabelecer as particularidades dos mercados digitais, para chegar ali no que seriam os modelos analíticos aplicáveis aos mercados digitais. E ali foi possível observar 2 cenários, Ricardo, um até 2020 e outro a partir de 2021. Até 2020, a gente tinha cenários totalmente opostos e um tanto quanto extremos. A gente tinha defensores da escola de Chicago, que uma escola mais tradicionalista, em que defenderia uma intervenção menor nos mercados digitais, dizendo que o direito antitruste estava plenamente, seria plenamente satisfatório ao enfrentamento das questões advindas dos mercados digitais, ou seja, não seria necessário nenhum tipo de mudança na legislação, tampouco na postura das autoridades concorrenciais para enfrentamento dos mercados digitais, das questões antitruste de mercados digitais. E aí começou a surgir uma corrente aí que foi chamada de neobrandesiana, e que foi nomeada lá atrás como hipster antitrust, e que começou ali com a obra de Lina Khan, o Amazon Paradox, e com o livro do Tim Wu, o The Curse of Bigness, que era uma coisa totalmente oposta à escola de Chicago, e defendiam ali uma total ruptura no direito antitruste, de alteração até dos objetivos do direito antitruste, para que esses objetivos se alargassem e para que fossem enfrentadas questões, até questões envolvendo a defesa da democracia e etc., que estariam ali, de alguma forma, envolvendo os mercados digitais. A partir já de 2021, a escola de Chicago começou a ser chamada ali mais fortemente de uma escola tradicionalista, então ainda continuou existindo quem defendia que o direito antitruste seria plenamente aplicável à situação que hoje se tem. Continuou existindo uma corrente neobrandesiana, e aí essa corrente começou a ser chamada até de populista, porque o nome hipster antitrust ficou um pouco pejorativo, e aí populista no sentido de que buscava-se o direito antitruste como um instrumental para atingimento de finalidades políticas. Por isso foi chamado ali de uma corrente populista. Até mais recentemente, inclusive esse nome populista também começou a ser visto como de forma um tanto quanto pejorativa e deixou de ser utilizado. Então, o nome neobrandesiano é o que vem sendo utilizado de uma forma aí, sem ofender ninguém, se possa assim dizer. E surgiu uma corrente do meio. Tá? A gente viu uma movimentação ali de autores das duas correntes extremistas para uma corrente modernista, que é o seguinte: o direito antitruste
é aplicável, é interessante, a gente não pode desconsiderar toda a evolução do direito antitruste e da jurisprudência concorrencial até hoje, mas ele precisa ali de algumas adaptações. Algumas autoridades e alguns autores defendem adaptações maiores e outros defendem adaptações menores. Mas o que se percebe hoje é que há uma mudança e uma convergência para esse modelo analítico modernista. Eu tentei, no trabalho, e aí é uma tarefa, eu acho que aqui é onde surge mais crítica ao trabalho, porque alguns próprios autores que eu já coloquei aqui já me disseram que não se enquadram nessas classificações, então, assim, isso aqui é uma percepção que eu tive quando li, mas essa foi o quadro que eu consegui montar do que se tinha até 2020 e o que se tinha em 2022, no começo de 2022, quando o trabalho foi apresentado. Tá? Então, isso tudo, todas as imagens que eu estou mostrando aqui, cara, estão todas no trabalho também, esses esquemas estão todos no trabalho que está divulgado ali no repositório da Universidade de Brasília. Claro, Então, e estabeleci... desculpa só, Marco, já fazendo aqui um comentário, assim, é, porque eu mesmo, assim, vi essa parte do trabalho, achei extremamente interessante, aí, porque deve ser bem difícil, assim, né, esse esforço de classificação, e eu mesmo tentei me classificar, mas teve questões que às vezes eu achava interessante, por exemplo, ter uma abordagem que utilizasse algum nível de presunção superior. Eu entendi ali o paper do Shapiro, eu acho bem escrito, mas tem várias partes que eu também discordo do Shapiro. Então, é difícil essa classificação em si. É claro que ela tende aí a ser algo discreto, né? Mas eventualmente você tem um contínuo, né? Onde os autores podem se posicionar mais em um e mais em outra escola, assim, porque você pode concordar com algumas exceções, mas não todas, você pode... Então, mas eu acho que de maneira alguma aí retira o esforço aí que você fez aí para tentar classificar, pelo menos no esforço inicial, tantos autores. Ah, tá. Eu acho que essa questão que você colocou, Ricardo, até dessa mudança de posicionamento, assim, é o que é tão fascinante quanto difícil. Assim, é fascinante de ver isso, como os autores se movimentam ali a depender da discussão, eles vão mais para um lado ou para o outro, mas também isso deixa muito difícil a gente conseguir fazer uma classificação estanque deles. Isso aqui foi feito no começo de 2022, é possível, se eu fosse fazer essa classificação hoje, eu mudaria alguns nomes aqui. Então, assim, isso aqui é uma coisa que está em constante atualização, essa classificação, até porque até a gente viu em 2 anos surgiu uma que eu consegui perceber uma corrente nova aqui. Então, pode ser que daqui a um ano já tenha uma outra corrente aqui, novos autores, e que eles se classifiquem dentro dessas correntes de outra forma. Mas foi uma tentativa que eu fiz durante a pesquisa de classificá-los. Tá? Desculpa a curiosidade, mas qual seria essa outra corrente? Não, a corrente modernista, né, que surgiu em Não, não sei. 2022. Ah, sim, mas além dessas três, você vê mais alguma, não? Não, Ricardo, hoje eu vejo como correntes claras essas aqui, Ah, tá ótimo. tá? E se eu pudesse falar de uma quarta corrente, que eu não saberia nem como classificar, tem doutrinadores que falam que precisa sim de uma alteração até maior. Eu acho que o Daniel Sokol fala isso, que a gente precisa de uma alteração maior, né? De uma alteração na política antitrust hoje, mas a gente não precisa de uma alteração legislativa, mas simplesmente de uma mudança de posição das autoridades. Talvez essa fosse uma corrente que tivesse ganhando uma maior notoriedade agora, que eu vi no último ano, do meio do ano passado para cá, mas assim, acho que ainda não seria um quadradinho para colocar aqui, não. Tá ótimo, E aí, obrigado. seguindo, Ricardo, eu peguei, depois de classificar esses modelos analíticos, essa parte totalmente teórica, eu passei a uma parte mais prática de ver como isso foi aplicado ali na Europa e nos Estados Unidos, que são as autoridades, sem sombra de dúvida, das mais avançadas aí em matéria concorrencial. Então, primeiro eu olhei a realidade europeia, depois a realidade norte-americana. E quando eu analisei isso, eu fiz sobre dois vieses. Primeiro, eu olhei eu analisei a realidade sob o ponto de vista de desenvolvimento legislativo, de uma evolução regulatória em si, e depois um segundo ponto de desenvolvimento da jurisprudência dessas autoridades em relação ao tema. Então, o cenário que se teve foi esse. Quando a gente olhou a evolução regulatória na Europa, a gente viu ali o DMA e algumas recomendações da CMA, que foram aceitas pelo governo britânico,
no sentido de fazer uma legislação aplicável às plataformas digitais. E qual que era a ideia principal dessas legislações e que é o que acontece no mundo inteiro? É você estabelecer quem é um sujeito passivo da norma e estabelecer a eles certas obrigações. Tá? É o que o Joe Coutinho e a Beatriz Kira estão chamando aqui no Brasil de antitruste assimétrico, é você criar realmente obrigações especiais a agentes especiais. Então, ali no DMA, a gente teve o que seriam os gatekeepers, e aí a norma trazia ali quais são os critérios de definição dos gatekeepers e as consequências de ser um gatekeeper. A mesma coisa ali o que a autoridade do Reino Unido fez. Ali eles criaram os agentes detentores de Strategic Market Status, então, são os SMS, que seriam sujeitos passivos da norma, e ali trouxe algumas obrigações também que eles deveriam observar um certo código de condutas aos agentes detentores desses status. Trouxeram ali a previsão a sugestão de uma criação da DMU, que é a Digital Markets Unit. Então, a regulação caminha nesse sentido, de se criar, definir quem seriam os sujeitos passivos da norma e depois definir obrigações e responsabilidades especiais a eles. A se avaliar a parte jurisprudencial, o desenvolvimento da jurisprudência europeia, o que foi possível aqui estabelecer na pesquisa é o seguinte: a gente tem um cenário até 2019 e outro após 2019, ou seja, a partir de 2020. Por exemplo, na Europa, a gente tem 13 casos antes de 2020, até o final de 2019. E a gente tem 27 casos a partir de 2020, ou seja, 2/3 dos casos estão aí a partir de 2020. Então, o que a gente pode olhar no primeiro momento é que a partir de 2020, o enforcement lá, para falar de mercado digital, ficou mais forte. E olhando esses casos especificamente, eu analisei um a um esses processos na minha dissertação, e o que a gente percebe é que ali no começo, os processos abertos lá em 2010, os processos abertos antes de 2009, eram muito mais exploratórios. É até ali o que a doutrina estrangeira já chamou de fishing expedition. É uma coisa assim de não saber o que eles estavam investigando direito. A gente fala, esse mercado está muito concentrado, a gente acha que tem problemas, vamos investigar os mercados. Algumas dessas investigações eram isso, era investigar o mercado para saber o que está acontecendo. Então, assim, era mais um anseio da autoridade de investigar sem saber ao certo qual conduta que estava acontecendo, para ver se aquilo ali teria algum problema concorrencial ou não. A gente teve esse cenário aqui de investigações, esses timelines também estão na dissertação, e é interessante, se a gente falar do tipo de conduta, 70% das investigações ali vão envolver coleta e uso indevido de dados ou discriminação e self-preference, tá? A gente tem alguns processos ali envolvendo mau funcionamento de produto após atualização de software, etc., que algumas autoridades também abarcam ali competências de matéria consumerista. A gente tem algumas questões envolvendo condicionamento de serviços a outro, interoperabilidade, etc., e 2 processos ali envolvendo aquisição de rival. Mas se a gente for olhar tipo de conduta, majoritariamente é coleta e uso indevido de dados e discriminação e self-preference. A se olhar tipo de decisão, o que chama a atenção aqui, que até o momento que eu tinha concluído a pesquisa, não havia nenhuma absolvição pelas autoridades europeias a se investigar esse tipo de conduta. 42% dos processos ainda estavam em andamento, em 30% houve condenação, em 22% houve ali compromissos de cessação de prática, e em 2 processos houve reversão de operações societárias. Então, a gente vem no cenário europeu que a gente pode classificar da seguinte forma: no começo você tinha muita investigação talvez até um pouco atécnica e com propósitos abertos, o que identificava ali um modelo analítico neobrandesiano, porque estava sentindo um incômodo e queria uma ruptura com aquilo, queria que a autoridade concorrencial e o direito da concorrência fossem utilizados, fossem um instrumento para parar tudo aquilo que estava acontecendo nos mercados digitais, para uma corrente modernista. E a gente olhou, a partir de 2020, os processos ficaram mais técnicos, as questões ficaram mais técnicas, a teoria se desenvolveu mais, e a partir de 2020 também houve lá os desenvolvimentos, a evolução regulatória, que foi o DMA, e as providências ali da autoridade do Reino Unido. Então, o que a gente viu que foi uma realidade europeia em que o modelo analítico sai de um neobrandesianismo e caminha para um modelo modernista. Então, esse é o cenário europeu. E aí, passando para o cenário norte-americano, o Ricardo fez a mesma coisa. Primeiro olhei a evolução da legislação, depois a evolução dos processos. Em termos de legislação nos Estados Unidos, também tudo a partir de 2020.
A gente teve ali um relatório que foi produzido pelo Congresso norte-americano, que é a Investigation of Competition in Digital Markets, que foi um relatório que trouxe ali algumas questões e alguns desafios e alguns problemas já antevistos ali nos mercados digitais pelo Congresso norte-americano, que resultou em 4 projetos de lei, 2 na Câmara e 2 no Senado, tratando sobre o tema e regulação das plataformas digitais sob viés antitruste. E ali, em julho de 2021, houve uma executive order do presidente Biden que tratou muito de promover, tratou de matéria concorrencial e tratou muito de aplicação do direito antitruste às plataformas digitais. Tá? Isso tudo, e é importante mencionar aqui, veio de forma paralela à nomeação da Lina Khan para o FTC e do Tim Wu para o Conselho da Presidência para assuntos econômicos, etc., e aí é bom lembrar que essas 2 pessoas foram os que inauguraram ali, isso eu posso falar assim de uma forma mais recente, o movimento hipster antitrust. Então, são 2 pessoas consideradas um pouco mais extremas e que fizeram o governo a emitir essa executive order sobre concorrência, aí, tratando muito de mercados digitais. Então, em termos de evolução regulatória norte-americana, é isso que nós temos e basicamente tudo após 2019. Tá? Em termos de jurisprudência norte-americana, são bem menos casos do que na Europa. A gente tem 8 casos só nos Estados Unidos, sendo que todos eles são após 2019. Todos eles são a partir de 2020. Ou seja, é mais ou menos o mesmo movimento que a gente viu na Europa. Um cenário antes de 2020 e outro após, e aqui bem menos casos. Se a gente for olhar o tipo de conduta que foi investigado, 70% das investigações envolvia ali venda casada, interoperabilidade, exclusividade, ou discriminação e self-preference. Houve 3 processos ali envolvendo aquisição de rival, mas o grande parte desses casos aí, talvez o número, o percentual fica um pouco grande, porque a amostra é pequena, são só 8 casos, então isso aqui, 70% são venda casada, interoperabilidade, exclusividade, discriminação e self-preference. E ao se olhar o tipo de decisão, a gente tem a grande diferença aqui. Se na Europa não houve nenhuma absolvição, nos Estados Unidos não houve nenhuma condenação. Tá? A gente tem 7 processos em andamento, que representa ali 87% dos casos, e uma absolvição, mas o fato é que não há nenhuma condenação norte-americana, pelo menos até o momento que eu concluí a pesquisa. Então, o que a gente pode definir de modelo analítico aqui para a realidade norte-americana? A gente percebe que eles vinham de um modelo tradicionalista, de que nada precisaria ser feito, de que a economia iria se regular, de que o antitruste não precisaria de mudanças legislativas e etc., para um caminho modernista a partir de 2020. E esse caminho modernista é refletido pelo movimento legislativo, aqueles 4 projetos de lei que há no Congresso norte-americano, executive order do presidente e a abertura, pelo menos, de 8 casos aí após 2020. Aqui, esses casos, eu tenho até que fazer essa ressalva aqui, o sistema norte-americano é diferente do sistema brasileiro e, às vezes, não é tudo centralizado num único órgão, então pode ser que alguma investigação não esteja, não conste da pesquisa, mas a partir de fontes públicas, o que eu consegui apurar foram esses 8 casos. Então, primeiro, eu tracei ali os objetivos, os modelos analíticos do direito antitruste, como esses modelos foram aplicados nos Estados Unidos e na Europa, e o capítulo 4 foi o que acontece no Brasil, tanto o que temos hoje, como qual é a proposta de regulação antitruste dos mercados digitais. Então, o primeiro ponto aqui no capítulo 4 foi falar da realidade brasileira sobre antitruste e mercados digitais, e eu fiz exatamente utilizei o mesmo método que eu utilizei para a Europa e Estados Unidos. Então, em termos de evolução regulatória brasileira, a gente tem os 2 documentos que o Departamento de Estudos Econômicos conhece muito bem, que são documentos excepcionais, foram de grande valia para essa pesquisa. O primeiro documento de trabalho, número 5, em que o DE fez uma análise ali dos mais importantes relatórios internacionais sobre o tema, tá? E conseguiu ali colocar tudo de forma concisa e reunir tudo num único documento. Os mais importantes estudos aí sobre antitruste em mercados digitais, mundo afora, e o caderno do CAD Mercados de Plataformas Digitais, que inventariou toda a jurisprudência do CAD envolvendo mercados digitais. Ali tem casos mais antigos que não necessariamente versam só sobre mercados digitais, mas que de alguma forma tocam o setor e foram incluídos no caderno, e eu inclusive concordo e achei excelente posição do DE de incluir esses casos aqui.
Eu tenho que mencionar aqui o projeto de lei 2630 do Senado, que é o projeto de lei das fake news, que ficou assim conhecido, em que tem um artigo ali que fala de abuso de poder de mercado, sob o viés concorrencial de plataformas digitais, mas é um artigo com uma redação um tanto quanto complexa e que a gente não pode dizer que aquilo ali é uma regulação, não passa nem perto de uma regulação concorrencial das plataformas digitais. É simplesmente uma menção que foi feita ali à Lei de Defesa da Concorrência, e que, salvo o melhor juízo, não está nem no projeto que seguiu adiante no Senado mais, mas havia essa menção no projeto original, no projeto de lei original, por isso eu fiz a menção aqui. Então, o fato é que a evolução regulatória brasileira é essa, e é quase uma conclusão de que é uma ausência de evolução regulatória propriamente dita no Brasil, porque a gente não tem um DMA, a gente não tem aqueles projetos de lei como houve nos Estados Unidos. Ao tratar da jurisprudência, e aí, levando em consideração ali o que está no caderno do CAD, foram 20 casos mapeados, tá? O que a gente conseguiu olhar ali também, Ricardo, até 2000, a gente conseguiu também fazer o corte em 2019, no final, um padrão até o final de 2019, outro padrão a partir dali. Os casos até 2019, apesar de haver mais casos, foram casos arquivados ali por questões preliminares, questões superficiais ao mérito. Então, foi por questão de definição de mercado relevante e verificação de poder de mercado, foram questões de competência, etc., mas a gente viu pouco enfrentamento do mérito das questões propriamente ditas. E, a partir de 2020, o que a gente olhou foram a adoção de duas medidas preventivas nos mercados digitais. São medidas excepcionais, extremamente interventivas, mas que foram adotadas justamente nesses mercados. Ao se tratar do tipo de conduta, e aí quando eu classifiquei tipo de conduta, eu peguei exatamente a mesma classificação que o DE usou ali no caderno, até para fins de coerência. Então, 65% das investigações envolvem abuso de posição dominante. Isso aqui é um tanto quanto aberto, mas foi a classificação que foi dada no caderno, eu decidi adotar a mesma classificação, ou exclusividade. Então, por tipo de conduta, essas são as duas maiores condutas investigadas. E do tipo de decisão, como eu já falei, a gente não tem nenhuma condenação do CAD, mas a gente tem duas medidas preventivas, tá? E ambas mais recentes. E aí, para tentar classificar a autoridade brasileira ali dentro de um modelo analítico é mais difícil do que as outras duas, tá? Mas o que eu consegui observar é o seguinte: antes a gente via ali por um viés de escola de Chicago, que é mais tradicionalista, que é apegada a aspectos técnicos, e no sentido de que não precisa, sobretudo pela ausência de movimentação legislativa nesse sentido, eu falo que vinha ali de uma escola tradicionalista para uma escola mais modernista, tá? Para um modelo analítico mais modernista, que a gente já vê, já tem aqueles dois documentos elaborados pelo DEE, a gente já tem casos ficando mais complexos e casos adentrando especificamente o mérito das questões, então a gente vê um desenvolvimento da autoridade no sentido de ter maior atenção a isso, não deixar totalmente aberto como era os Estados Unidos antes de 2020, mas nem também tão intervencionista como está o modelo europeu. Eu coloquei só uma questãozinha aqui no neobrandesiano populista, por conta de uma investigação que não tem relação com mercados digitais, que é uma investigação que envolve troca de informações concorrencialmente sensíveis no mercado de saúde, em que talvez estaria por empresas de RH, em que ali o bem jurídico tutelado talvez seriam direitos de trabalhadores, tá? Seria o direito do trabalho e não o bem-estar do consumidor em si. Então, surgiram algumas questões já de alguns pensadores brasileiros falando sobre aquela investigação, se o CAD não estaria abrindo aqueles objetivos do antitruste. E aí, talvez, essa abertura desse processo é um processo que está em fase inicial, o processo só foi instaurado, as defesas foram sequer apresentadas, mas é um caso que, se fosse olhar o movimento de instauração, foi um movimento ali que é mais ligado ao neobrandesianismo, tá? De utilizar o direito antitruste como instrumental para enfrentar questões que não são afetas diretamente à concorrência, e no caso seria o direito do trabalho. Então, por isso que eu coloquei esse asteriscozinho aqui no neobrandesiano populista. E esse foi o mapa geral das 68 investigações, 68 processos que eu analisei no âmbito da pesquisa. Esse timeline também está na dissertação. Aí a gente vê ali que o Brasil foi pioneiro a investigar isso. A gente vê que teve uma primeira investigação na Europa e depois várias brasileiras ali no comecinho.
que a partir de 2018 aí as outras autoridades começaram a ter mais destaque em relação a isso, mas esse é o cenário atual. Então, em resumo, a gente olhou 40 processos na União Europeia e nenhuma absolvição, 8 processos só nos Estados Unidos e nenhuma condenação, e no Brasil a gente está no meio do caminho, 20 processos e não tem nenhuma condenação, mas tem 2 medidas preventivas. Então, assim, o Brasil está no meio do caminho, tanto em número de investigações quanto em termos de tipo de decisão, né? Se a gente pode assim dizer. Então, em face disso tudo, Ricardo, desse panorama, de tudo que eu observei de dificuldade, de movimento das autoridades, eu trouxe uma proposta de regulação antitruste dos mercados digitais. E aí, alguns fatos aqui que eu tive para levar isso para tomar essa decisão. Mercados digitais tendem à monopolização, e esses fatos aqui são um tanto quanto incontroversos, pelo que eu pude apurar no meu estudo. Mercados digitais tendem à monopolização, é o tal do tipping effect, que todos conhecem, que é uma característica dos mercados digitais, que nada mais é que há uma competição no momento inicial, até a consolidação de um certo agente, depois da consolidação desse certo agente, ele tende a se monopolizar, e aí abrindo a possibilidade para que ele abuse do poder, da dominância dele. Há dificuldades em se investigar agentes monopolistas, e aí por assimetria informacional. Imagina uma autoridade que pretenda aí investigar os mercados digitais sem ter o nível de informação que esses agentes monopolistas desse mercado têm. É um tanto quanto difícil, e é um tanto quanto difícil também fazer com que esses agentes monopolistas, detentores da informação, que forneçam informações à autoridade. Então, esse também é uma grande dificuldade da autoridade. Percebi que grande parte das investigações emperram ali em discussões técnicas, tá? Pelo menos isso no Brasil, que são questões relacionadas à definição de mercado relevante, verificação de poder de mercado, comprovação de efeitos das práticas, e aí potencializado pelo cenário de assimetria de informações. E um outro fato é que as autoridades mais avançadas, independentemente da política concorrencial, a gente olhou que Estados Unidos e Europa têm políticas concorrenciais um tanto quanto diferentes, mas eles reconhecem a necessidade de evolução regulatória do antitruste para enfrentamento dos mercados digitais. Então, levando isso em consideração, o que eu propus como conclusão do meu trabalho? Uma resolução do CAD. Seria uma regulação mais branda que Estados Unidos e Europa, porque não demandaria movimento legislativo, nem criação de agência e etc. para esse tipo de análise. Traria uma alocação eficiente de recursos pela autoridade, porque traria ali maior clareza ao mercado, traria uma maior segurança jurídica, tanto à autoridade quanto aos jurisdicionados quanto aos administrados sobre o que se pode e o que não pode fazer nos mercados digitais. Então, não haveria necessidade de mudança dos termos da Lei 12.529, não haveria necessidade de alteração da legislação infralegal que hoje temos, das resoluções do CAD, mas simplesmente a edição de uma resolução do CAD direcionada à regulação das plataformas digitais relevantes, e esse foi o termo que eu utilizei como sujeito passivo da norma, que seriam ali chamadas as PDRs. E eu vou falar o que seriam essas PDRs. Seguindo ali o que foi feito mundo afora, de se criar, fazer esse antitruste assimétrico, que é o que diz o professor Diogo Coutinho e a Beatriz Kira, quem seriam os sujeitos passivos da norma? Na Europa, a gente tem lá os gatekeepers, nos Estados Unidos tem a figura do covered platforms, que são os sujeitos passivos da norma, que seriam ali agentes que teriam um certo número de usuários e atingiriam um certo faturamento. No Brasil, eu proponho a criação do que eu chamaria de plataforma digital relevante, ou PDR. No Brasil, utilizei só o critério de número de usuários, não usei o critério de faturamento. Por que eu não usei o critério de faturamento? Se a gente olhar qual foi o critério de faturamento utilizado na Europa e nos Estados Unidos, a gente já vê que não há consenso, porque eles não são nem próximos. Tá? Os valores são bem diferentes e o período de apuração também é bastante diferente. Então, eu acho que ali seria uma questão muito mais política, concorrencial, do que uma questão técnica em si de estabelecer o faturamento dessas plataformas digitais relevantes. Então, optei por não colocar o faturamento. Outro ponto que a gente teria, no Brasil, por questões fiscais, o cálculo de faturamento não é tão óbvio quanto é em outros lugares do mundo. Então, até essa contabilização poderia gerar problemas. E, além disso, a gente tem um mercado que é totalmente globalizado, né? Então, você imagina serviços sendo vendidos a usuários brasileiros, sendo pagos em dólar numa empresa sediada em qualquer lugar do mundo. A questão de faturamento, de onde essa contabilização de faturamento está sendo feita, também poderia gerar
gerar dificuldades de apuração. Então, por isso eu fui num caminho só e não só pelas dificuldades, tá? Eu acho que, na verdade, o número de usuários é o que reflete o poder de mercado de uma plataforma, mais do que o poderio financeiro dela. E aí eu estabeleceria 31,7 milhões de usuários finais ou 318 mil usuários comerciais. Qualquer plataforma digital que tiver esse número de usuários no Brasil seria considerada uma plataforma digital relevante. E como que eu cheguei a esse número? Peguei o número da população brasileira, segundo o IBGE, à época, que seria 214,2 milhões de habitantes. Peguei um dado que está nos estudos do DE, do CAD, falando que 74% dos brasileiros são usuários ativos da internet. Peguei lá a presunção de poder de mercado de 20% prevista no artigo 36, parágrafo 2º da Lei 12.529, e joguei em cima desses 74% dos brasileiros que atuam na internet. Isso representou, ou seja, 20% do mercado, do tamanho do mercado, que são 74% dos brasileiros, refletiu ali 31,7 milhões de usuários finais. E eu fiz exatamente a mesma coisa para usuários comerciais. Peguei ali o número de lojas online nas plataformas digitais, joguei 20% em cima disso, cheguei ao número de 318 mil usuários comerciais. Esse número a gente já vê que é um pouco mais, conversa um pouco mais com o número europeu, com o número norte-americano. Então, eu vi que era um critério mais razoável a ser utilizado. Então, o critério de plataforma digital passa por uma verificação de poder de mercado da plataforma digital, porque ela atinge os 20% de share, seja as considerar usuários finais, seja as considerar usuários comerciais. Isso é muito importante porque eu vou para a proposta em si. E a proposta regulatória em si, que essa resolução, ela passaria ali ela teria dois viés, um voltado a atos de concentração, outro voltado à apuração de condutas anticompetitivas. Em relação aos atos de concentração, são ali 5 propostas, que eu vou trazer elas aqui para o seu conhecimento, Ricardo. Primeiro seria que as plataformas digitais relevantes deveriam informar ao CAD, informar é diferente de notificar, as operações realizadas nos últimos 12 meses. Por quê? Porque o grande gargalo hoje que se tem a falar de controle preventivo nesses mercados é que essas operações não são analisadas pelo CAD, porque elas não atingem os critérios de faturamento. Então, esse é o grande problema na análise de atos de concentração envolvendo mercados digitais. A gente poderia falar que isso deixa o CAD desguarnecido? Não. A própria lei fala ali que é facultado ao CAD, o artigo 88, parágrafo 7º, que no prazo de 1 ano ali a contar da respectiva data de consumação da operação, o CAD pode determinar que essa operação seja submetida ao seu crivo, mesmo ela não atingindo os critérios mínimos de faturamento. Só que isso é muito difícil de acontecer. E aí, por 2 motivos principais. Primeiro, um custo de monitoramento altíssimo. O CAD não vai ficar monitorando todas as operações que acontecem no mercado brasileiro para saber, ainda as que não tenham atingido os thresholds, serem submetidos ao CAD. E um segundo problema que você tem na aplicação do artigo 88, parágrafo 7º, é a confidencialidade dessas informações. Muitas vezes o mercado não sabe, sequer sabe que essas operações aconteceram. Então, diante desses problemas, uma proposta que eu tive era de imputar às plataformas digitais relevantes o ônus de informar ao CAD as operações realizadas nos últimos 12 meses, desde que, somados os faturamentos dos grupos envolvidos nessas operações, se atinjam aos thresholds de 750 milhões por um lado e 75 milhões por outro. Geralmente, as plataformas digitais relevantes têm o faturamento de 750 milhões de reais, seus grupos econômicos. Então, o que eu proponho aqui é, se no prazo de 12 meses elas celebrarem operações com grupos que, somados os faturamentos desse grupo, envolvam 75 milhões de faturamento, que elas tenham que informar sobre as operações ao CAD. E o que seria informar? Seria simplesmente informar, identificar as partes e os grupos econômicos ao CAD, informar o faturamento bruto no ano anterior à operação desses grupos envolvidos, só listar os mercados de atuação, se as atividades das empresas adquiridas foram encerradas ou se elas continuaram após as aquisições, e a racionalidade econômica daquelas operações. Então, seria basicamente ali aquela parte inicial do formulário de notificação de operações que a gente tem hoje, que é quase uma parte cadastral. Isso para dizer que não traria aqui a parte, Ricardo, um ônus muito grande, porque você não estaria tendo que notificar uma operação CAD. Você informa ao CAD que aquelas operações ocorreram, e aí quando o CAD tiver em posse daquela lista e dessas características e dessas informações, o CAD vai poder optar por fazer uso da prerrogativa que lhe confere o artigo 88, parágrafo 7º, ou não, em relação a algumas ou todas aquelas operações.
Então, só para trazer um exemplo, vamos supor que uma plataforma digital ali em março de 2021 adquira uma empresa que tem 15 milhões de faturamento. Não precisa ser notificado ao CAD, porque não atinge o threshold mínimo de 75 milhões. Em julho, adquire uma de 30 milhões. Em dezembro de 21, outro player de 18 milhões. Em janeiro de 22, adquire outro player de 13 milhões. Aqui, quando ela adquiriu esse player de 13 milhões, ela bateu lá o critério de 75. E se eu somar todos os faturamentos anteriores, ela bateu o critério de 75. Então, a partir da consumação desta última operação, surge a obrigação da plataforma digital relevante de informar ao CAD em até 30 dias que essas operações ocorreram nos últimos 12 meses. Tá? O CAD pode chegar à conclusão de que foram em mercados totalmente diferentes, não tem qualquer tipo de integração. Não estou falando da plataforma digital relevante, mas que não está entrando no mercado digital, ok, as operações não precisariam ser notificadas ao CAD. Tá? Mas se o CAD notar que são todas no mesmo mercado, que a plataforma digital está descontinuando os negócios das adquiridas, ou seja, potencialmente seriam ali killer acquisitions e etc. Ele pode determinar a notificação dessas operações ao CAD. Obviamente, o CAD tem que exercer essa prerrogativa dentro do prazo de 1 ano, que é o que está previsto no artigo 88, parágrafo 7º, e, obviamente, a gente teria o problema ali, que era o que o CAD convivia até antes da nova lei, de você ter notificações ex post de operações, né? Que é um problema que o CAD hoje já tem que conviver por conta do artigo 88, parágrafo 7º. Então, essa foi um mecanismo pensado para fazer com que essas informações cheguem ao CAD e que o CAD possa efetivamente analisar, ter ciência desse tipo de operação. Você quer fazer alguma colocação, Ricardo? O que você tinha? Não, não, acho que você já esclareceu para mim. Quando eu olhei aqui a parte escrita, eu vi que era 75 milhões, mas e que de fato isso já estaria, né, a situação atual é um grupo com 750 milhões, o grupo que está sendo comprado com 75 milhões, isso já dispararia normalmente a obrigação de apresentar a operação ao CAD, mas o que você está falando é uma obrigação de informar se um conjunto de operações, né, essa é a sua sugestão, né, se esse conjunto de operações ele somar os 75 milhões, deu para entender, assim. É exatamente isso. Se for 75 milhões de um único grupo, a operação é de Uhum. notificação obrigatória. Mas aqui são grupos diferentes, operações totalmente diferentes, mas se você Perfeito. considerar o agregado, você tem uma aquisição de 75 milhões. Então, e aí... Não, Oi, pode pô, seguir, cara. desculpa, desculpa. Não, era só para a gente tem tá certo que não é algo periódico, né? Mas o CAD chegou a fazer a abertura de um processo para investigar o que teria de concentrações no setor, assim, né? Sim. Mas entendi a sua proposta, assim, é bem interessante. E aí, essas operações chegando ao conhecimento do CAD, o CAD vai determinar o que tem que ser notificado ou não, tá? Ou se não, vão ser operações que atingem os thresholds normalmente, vão ter que ser notificados ou não. E aí, notificados os atos de concentração, eu passo aqui as outras 4 propostas. O primeiro é em relação à definição de mercado relevante. E aí, eu defendo que a definição de mercado relevante tem que ser deixada em aberto. E aí, não sou só eu que falo isso, cara. A doutrina estrangeira está falando, a doutrina internacional que fala isso. E aí, a minha proposta é que seja tomado como um mercado relevante todo o ecossistema da plataforma digital relevante. Não só onde esteja havendo uma sobreposição ou uma integração, uma potencial integração vertical decorrente do negócio, mas todo o ecossistema daquela plataforma. E que seja presumido o poder de mercado da plataforma digital relevante em todos aqueles setores que compõem o seu ecossistema. Tá? Porque a dominância da plataforma digital relevante em um desses setores, em uma cadeia do ecossistema, em um mercado do ecossistema, já faz com que haja, pelo menos, o espraiamento, o reflexo desse poder de mercado em outros mercados a eles relacionados. E aqui a gente está falando de uma relação de interdependência dos mercados adjacentes em economias digitais, que é quase um consenso, né, na doutrina. É muito difícil alguém que diga que não há relação e interdependência dos mercados adjacentes numa cadeia de uma plataforma digital. Então, primeiro ponto é esse, na definição de mercado relevante, que essa definição seja deixada em aberto e que haja essa presunção de poder de mercado em todo o ecossistema da plataforma digital relevante. E a presunção de poder de mercado vem justamente ali da própria definição do que é PDR, que a classificação da plataforma digital como PDR, e ela já passa por ter dominância em pelo menos um dos elos da cadeia. Tá? Essas operações
seriam notificadas ao CAD todas pelo rito ordinário, e aqui uma grande ressalva. Eu não estou dizendo que todas têm que ser declaradas complexas e precisem de uma instrução complementar e serem enviadas ao tribunal. Eu estou falando simplesmente que tem que ser analisadas pelo rito sumário para eliminar aquela a gritante assimetria informacional entre a autoridade e a parte. Tá? Porque uma das grandes diferenças do rito ordinário para o sumário é o nível de informação que você submete quando você vai notificar a operação. Obviamente, o prazo de análise também, mas o que se pretende com essas operações serem analisadas pelo rito ordinário é que as partes informem ao CAD o maior número de informações sobre o funcionamento e as dinâmicas do mercado, reduzindo essa assimetria informacional. Passei ali também por um ponto que seria a análise deveria considerar uma concorrência potencial. E aí aqui acho que eu tenho que entrar um pouquinho mais no tema. Análise clássica hoje de margem de concentração passaria aqui pela, primeira, definição de mercado relevante, depois observância do nível de concentração, probabilidade do abuso de poder de mercado e avaliação dos índices de rivalidade, poder de compra e eficiências econômicas nos mercados. E ainda há alguns métodos alternativos que são utilizados ali na análise clássica pela autoridade brasileira, que é o contrafactual, algumas simulações e outros fatores de análise. O que eu estou defendendo aqui, e aí também com base no desenvolvimento da doutrina e da jurisprudência estrangeira, que haja foco nas evidências de poder de mercado, nos danos potenciais à concorrência, na identificação de estratégias anticompetitivas das partes e na análise dinâmica das dinâmicas competitivas dos mercados adjacentes, ali considerando muito o efeito lock-in. Aqui é quase um exercício de prognose mesmo, Ricardo, é futurologia, é tentar antever problemas que podem acontecer, justamente em razão daquelas características dos mercados digitais que eu trouxe lá no capítulo 2. E aí eu trouxe ali alguns exemplos do que seriam critérios para avaliação de concorrência potencial, sendo que alguns deles assim, já estão no guia H do CAD, então já é de conhecimento da autoridade. Então você poderia ver se o agente está na iminência de entrar no mercado, se possui ativos relevantes que possam ser facilmente utilizados para sua volta ao mercado sem ter que incorrer em custos significativos e irrecuperáveis, se o agente poderia suportar os custos necessários para entrar no mercado em um prazo relativamente curto, que está no guia H. Eu coloquei ali mais alguns que seriam arranjos aí, contratuais ou não, que resultem em fechamentos de mercado ou em discriminação em favor de negócios integrados à própria plataforma, ou seja, discriminação em favor da própria plataforma. Então, esses seriam ali alguns critérios alternativos e eu trago isso lá no trabalho, explicado de uma maneira mais detalhada. Tá? Mas o ponto aqui seria a mudança do foco da análise, de não olhar aquele retrato estático do mercado que se tem para analisar uma operação, para olhar ali um retrato mais, uma questão mais dinâmica e uma questão de prognose do que poderia acontecer se aquela operação fosse seguisse adiante. Um terceiro ponto seria a adoção ali de presunções relativas em face das PDRs. E aí, o que seriam essas presunções relativas? Ali, eu acho que a grande base disso aqui foi o paper do Shapiro, que essas operações realizadas pelas PDRs, elas só poderiam ser aprovadas se restassem comprovados ali o que está no artigo 88, parágrafo 6º da lei, tá? Que é que cumulado alternativamente, aumentar a produtividade e a competitividade, melhorar a qualidade de bens e seus serviços e propiciaram um desenvolvimento tecnológico e econômico que repassaram aos consumidores parte relevante dos benefícios decorrentes da operação. Ou seja, as operações seriam presumidamente ilícitas e anticompetitivas e elas só seriam aprovadas caso as partes comprovassem eficiências específicas das operações da autoridade concorrencial brasileira. Aqui talvez seria o ponto de intervenção mais forte e o que causaria maior preocupação, mas o que foi observado aí mundo afora é que esse tipo de presunção tende a reduzir o poder de mercado de plataformas digitais relevantes. Então, em relação à proposta de regulação para atos de concentração, são esses pontos, Ricardo. E aí, passando aqui às condutas anticompetitivas, eu acho que muita coisa vai se repetir, ele vai seguir a mesma lógica do que eu já falei para de concentração. Então, quando eu estiver falando de mercado relevante, é desnecessária uma definição rígida de mercado relevante. A gente vai olhar todo o ecossistema da plataforma, vai presumir que há um poder de mercado das PDRs em todo o ecossistema. Ali eu trago algumas medidas que não são
regulatórias propriamente ditas, mas de uma mudança de postura da autoridade, sobretudo porque os mercados digitais tendem a tipping, que demandam uma atuação rápida da autoridade, uma maior uso e aplicação do Instituto das Medidas Preventivas. Tá? Ali eu trago no trabalho uma discussão que há entre a diferença entre os desafios do over-enforcement ou do under-enforcement, do erro do tipo 1 ou do erro do tipo 2, o que seria mais prejudicial, intervir em excesso ou não intervir. Então, tem essa discussão no trabalho, mas a conclusão que eu cheguei é que é preferível que se tenha mais medidas preventivas nesse mercado, ainda que seja um over-enforcement, porque isso tende a proteger mais a concorrência, tende a gerar menos danos do que não fazer nada. Eu acho que é desnecessário uma tipificação específica das condutas. O DMA fez isso. O DMA traz um capítulo lá que especifica quais são as condutas que seriam praticadas ali pelas plataformas, pelos gatekeepers, né? Que seriam considerados anticompetitivos. Acho que a gente não precisa fazer isso no Brasil, até pela própria inteligência do artigo 36, que coloca ali condutas, qualquer tipo de conduta que tenha aqueles efeitos seriam considerados anticompetitivos, então a gente não precisa dessa tipificação específica. E, por fim, também eu trago ali uma questão das presunções relativas em favor da acusação. E quais seriam essas presunções relativas? Seriam ali, basicamente, presunções de ilicitudes, de condutas que, se praticadas por presunções relativas, obviamente, condutas que, se praticadas por plataformas digitais relevantes, seriam consideradas ilícitas. Então, condutas envolvendo precificação abaixo de custos, que ali envolveria a prática de subsídio cruzado, por exemplo, seria uma conduta presumidamente ilícita, exigência de exclusividade, poderia levar a fechamento de mercados, práticas discriminatórias, exclusionárias, ali voltadas a questões de interoperabilidade, self-preference, e restrições verticais imotivadas, também seriam abarcadas ali por essa presunção de ilicitude. Ali na dissertação também detalhe melhor o que seriam essas 4 presunções aqui. Isso é novidade para o CAD? Não. É o mesmo tratamento dado ali à conduta de adoção de tabela de preço. Então, você parte de uma análise que aquilo é presumidamente ilícito e cabe à parte provar que aquilo não é, provar as eficiências decorrentes da prática. Por fim, eu trago ali algumas propostas de advocacy, e aí, para a CA e fazer o acompanhamento dos mercados digitais, eu sei que isso é um desafio enorme, então propus ali propus ali alternativamente que acompanhe as atividades das PDRs. Isso poderia ser feito, por exemplo, quando o CAD, ao receber aquelas informações ali das PDRs sobre as operações realizadas nos últimos 12 meses, que compartilhasse aquilo com a CI, para que a CI monitorasse aqueles agentes do mercado como um todo também. E, por fim, ali algumas alterações estruturais no CAD, que seria a criação de uma coordenação de análise antitrust dedicada aos mercados digitais. Há algumas autoridades que defendem que deve ser criada uma autoridade específica para enfrentamento dessas questões. Outras pessoas dizem que estaria dentro da Autoridade de Proteção de Dados, outros estariam dentro da Autoridade Concorrencial. Eu acho que com a criação de uma CGA dedicada a isso seria suficiente. Então, eu trago ali no final do trabalho, lege ferenda, o texto do que seria a resolução do CAD. São 13 artigos, são divididos ali em 7 sessões. Então, a sessão 1 a sessão introdutória. A sessão 2 traz as competências do que seria essa CGA 12, a criação e a competência da CGA 12. Na seção 3, eu trago ali o que seriam os critérios de definição das plataformas digitais relevantes. Então, tem um artigo falando o que é PDR, o que é usuário final, o que é usuário comercial. Trago ali uma previsão de atualização dos critérios para a definição dessas plataformas. Na seção 4, eu trago ali obrigações das plataformas digitais relevantes, e aí apresentação daquelas operações realizadas nos últimos 12 meses, que o prazo para apresentação dessa lista é de 30 dias da última, as informações a serem apresentadas, a multa por descumprimento, que é a multa que já está na lei, e a faculdade da Superintendência Geral em determinar a notificação dessas operações. Na seção 5, ainda tratando de ato de concentrações, eu falo que eles vão ser analisados pelo rito sumário, que a declaração de complexidade não é automática, que o mercado relevante envolverá ali todo o ecossistema da PDR, a questão da presunção de poder de mercado da PDR no todo o ecossistema. Falo ali da questão da análise considerar concorrência potencial, e daquela presunção relativa de que as operações seriam anticompetitivas, a não ser que as partes provassem ali eficiências específicas. A seção 6 já trata das condutas anticompetitivas envolvendo essas plataformas digitais
relevantes. Então, de novo, ali começa falando, tem um artigo falando que o mercado relevante vai abranger todo o ecossistema da plataforma, e presume-se poder de mercado em todo esse ecossistema. Há uma presunção relativa de que as práticas investigadas são anticompetitivas, aí partindo ali daquele ponto das condutas já presumidamente ilícitas. E aí, obviamente, tem um dispositivo lá falando que a decisão de instalação tem que ser exaustivamente motivada, não precisava estar ali, mas por questão de redundância eu coloquei. E aí, lembrando, questão de tipificação específica das condutas é desnecessária, incentiva as medidas preventivas também não precisa ali de alteração legislativa para isso. E aí, na última sessão, a sessão 7, eu trago dessa questão da promoção da defesa da concorrência em mercados digitais, que é o compartilhamento ali das informações entre CAD e CEAI anualmente sobre as condutas de investigação dos mercados digitais, sobre os atos de concentração analisados nos mercados digitais e sobre as iniciativas da CEAI nos mercados digitais, então esse intercâmbio, esse compartilhamento de informações, e aí o CAD traria ao conhecimento da CEAI a informação de todas as investigações em andamento e concluídas nesse período de 1 ano. Então, Ricardo, se o problema de pesquisa foi aquele de quais seriam os modelos analíticos, se as hipóteses passaram ali por aquelas questões de revisão dos critérios de notificação e de análise das concentrações econômicas, e com a adoção de estándares mínimos de análise concorrenciais diferenciados para mercados digitais, a conclusão foi de que a hipótese foi confirmada no final do trabalho. Tá? Então, foi essa pesquisa concluída. Mais uma vez, eu agradeço aqui ao DE pelo interesse e pela abertura de tratar desse tema aqui que me é tão caro, e que eu tenho tanto carinho por pesquisar. Obrigado, Ricardo. Poxa, eu que agradeço, Marco. Obrigado aí pela gentileza aí, pela aula que você deu aqui. Eu acho que foi a tua pesquisa realmente é diferenciada, assim, né? Seja porque você está tratando de um tema que realmente é uma revolução no antitruste, né? Sobre discussões de objetivo do antitruste, sobre questões que diz respeito até à própria identidade do direito concorrencial, mas no mundo inteiro está se discutindo, né? Mas também porque eu acho que, ao contrário de muitas pesquisas jurídicas que simplesmente se conformam em descrever o direito, né? Em descrever o que está aí, você analisou, fez uma pesquisa exaustiva em uma série de jurisdições, fez um bom trabalho de direito comparado e também se posicionou em relação ao tema, o que já distingue por si só, eu acho que é a pesquisa, assim, né? Então, parabéns. E aqui eu traria só alguns temas aí para um debate rápido. Uh, uh, em relação à definição de mercado relevante, eu acho que esse é um tema que geralmente se traz, né? Mas dificilmente eu acho que o SNP, né? Porque muitas pessoas dizem que você tem que rever o SNP clássico, você tem que ver as formas aí de definição clássica de mercado relevante, mas raramente o CAD, ou até mesmo talvez outras autoridades, também usem o teste monopólio hipotético, e ele é usado talvez em casos excepcionais, onde há grandes dúvidas aí, né, sobre como delimitar o mercado, e geralmente você tem outros tipos aí de instrumental, como você mesmo colocou aí na sua apresentação. Uh, mas eu acho que um debate que até pessoas que a gente conversou essa semana, assim, que estão estudando sobre inovação, e também tem essa preocupação com debates potenciais sobre danos potenciais. Acho que uma diferença que tem muito grande das jurisdições lá fora com o Brasil é que a gente não tem o electronic discovery, ou não tem o nível de discovery que você tem em outras autoridades. Então, uma coisa é você falar em concorrência potencial e quais mercados uma determinada parte quer entrar, tendo todos os e-mails, tendo toda a documentação interna da empresa, tendo de fato acesso a muito mais documentos, e o que a gente tem no CAD muitas vezes são documentos, alguns PDFs que dificilmente dão, né, a amplitude aí de qual é a estratégia comercial da empresa, assim, né? Mas dito isso, talvez fosse uma questão aí de mudar esses instrumentos aí para conseguir ver o que está acontecendo do ponto de vista potencial, né? Em relação à discussão de condutas, né,
o que me chama um pouco a atenção é esse debate sobre self-preference. Eu concordo um pouco com o Wolfgang Camp, né, que ele menciona que ainda é muito difícil saber exatamente o que seria self-preference. Você tem discussões clássicas junto com uma série de outras questões novas, e você tem alguns, por exemplo, como você mencionou, né, o IPOA, né, entre outros, que buscam impedir self-preference, ou seja, você busca impedir a verticalização, você busca impedir, eventualmente, que a Amazon ou outras empresas consigam vender produtos verticalizados que talvez sejam os mais baratos. E daí você tem aí um trade-off entre fairness, né, entre a justiça dentro da plataforma e talvez preço baixo, que é o que, enfim, sempre guiou o direito concorrencial, né? E daí eu queria perguntar para ti o que você entenderia como self-preference, como você vê esse tipo de questão que existe em outras legislações, seria talvez o meu segundo comentário, né? E claro que quando a gente olha os outros, desculpa, assim, eu vou falando, não sei se você quiser de repente me interromper aqui, mas eu vi que, por exemplo, o Brasil ele chegou a tocar alguma questão assim de outros objetivos do antitruste. Por exemplo, o Furquim, o ex-conselheiro, né, ele uma vez teve que analisar um caso que era um ato de concentração envolvendo distribuição, acho que era da Quinalha, de alguns jornais, e como que e uma das questões que ele mencionou é que você não pode aprovar, mesmo que você tenha justificativas clássicas como eficiência, né? Se você monopolizar todos os bens de comunicação, eventualmente você pode ter aí outras questões envolvidas que não só, claro que você pode, ao fim e ao cabo, ter um déficit democrático, assim, né? Mas você também tem outros valores. O problema é que quando se começa a entrar nessa discussão de outros valores, né, em alguma medida, por exemplo, a discussão de Covantrex e Headrock Genetics, que eram duas empresas que estavam unindo segredos industriais sobre pedigrees, né? Então, de algum lado, você tem proteção do meio ambiente de forma específica, e de outro, você tem questões clássicas aí, consumeristas sobre qualidade, né, dos produtos. Mas eventualmente você pode cair num dilema, né? Ou você protege o consumidor, que seria o caso assim de empregos, que é uma das coisas que o Shapiro fala no início do artigo dele, né? Ele diz, pô, será que o antitrust ele realmente não está sendo responsável por uma concentração e pela perda de empregos de uma série de pessoas? Só que pô, você pode cair num dilema onde ou você protege preço baixo, ou você protege o emprego de determinadas pessoas que talvez sejam duplicados, talvez não sejam eficientes dentro de uma determinada estrutura, assim, né? E, de fato, aí é um teste para o antitrust para ver como que a gente vai entender o que é mais relevante, o que não seria importante, aí, porque você não pode proteger os dois simultaneamente, né? Então, talvez uma quinta, o que comentar aí, se acha que essas legislações dos Estados Unidos têm chance de passar, e aí, obviamente, que é um comentário mais subjetivo aí, e uma discussão talvez um pouco pontual do que um debate assim mais amplo, assim. Mas eu achei extremamente interessante o teu trabalho, esse debate. Eu acho que sobre informar operações, eu acho que tende a ter uma probabilidade maior aí de discussão interna, ou alguma coisa também. De novo, não estou me comprometendo em absolutamente nada. O que a gente tem aqui é para dialogar e não dizer qual vai ser a posição do CAD, até porque o Departamento de Estudos Econômicos sequer teria essa competência. Mas eu acho que a discussão, quando entra nessas questões aí mais substantivas, por exemplo, de restrições verticais, e você acaba tendo um pouco esse debate de escolher, né, posições que hoje no mundo são extremadas, né, de pessoas que realmente querem acabar com a exclusividade, acabar com verticalizações e temas clássicos que eventualmente você pode beneficiar o consumidor, mas ao mesmo tempo você não consegue proteger todos os objetivos ao mesmo tempo no direito concorrencial. Desculpa aí o meu longo comentário, assim, mas só mais uma vez
te congratular e agradecer aí pela tua gentileza de dar essa aula aqui para gente. Obrigado. Ah, imagina, Ricardo, não tem problema nenhum nos seus comentários, acho que são todos muito pertinentes. Acho que, assim, respondendo, eu acho que você terminou a sua pergunta, acho, com a grande questão, a dificuldade em se escolher a política é o grande problema no mundo afora. E aqui não é que você está escolhendo entre uma política muito melhor que a outra. Há argumentos igualmente convincentes para os dois lados, de se intervir ou não. Então, assim, e não é trivial. Se fosse uma coisa trivial, acho que alguma autoridade já tinha mais desenvolvida, dessas mais desenvolvidas do mundo, inclusive o CAD já teria tomado a posição. Eu acho que o movimento que há hoje de extrema cautela e desse desenvolvimento da legislação ao passo que está acontecendo, né, eu acho que é muito fruto disso, dessa dúvida e dessa complexidade da escolha da política. Se a gente for ver o mercado digital, ele se desenvolve muito rápido. A pandemia potencializou isso muito. O que fez piscar uma luz vermelha em todas as autoridades de defina logo qual vai ser a política. Então, tanto não é trivial que, apesar disso tudo, ninguém definiu ainda qual vai ser a política. Acho que a Europa está um pouquinho na frente, mas assim, o DMI não começou a ser aplicado ainda, a gente não sabe como é que isso vai ser desenvolvido lá. Então, assim, é um problema realmente de definição de política. E aí, tentar passar aqui um pouco pelas suas questões. Primeira questão ali, acho que você falou de definição de mercado relevante, de critérios alternativos, da questão do e-discovery. Assim, eu acho que está tudo abrangido por aquela questão de assimetria informacional, Ricardo. Eu acho que, de fato, a autoridade tem esse gap enorme entre que a autoridade sabe e o que ela deveria saber para fazer análise nesses mercados. E ali o que eu propus é mais no sentido de dar à autoridade diminuir esse gap, mas sabendo que a autoridade nunca vai ter plena ciência do que acontece nesse mercado, até porque assim, são questões até subjetivas dos players. Os pontos que eu coloquei ali, por exemplo, de algumas questões que eu já trouxe na minha dissertação, quais seriam os critérios a serem definidos para analisar essa concorrência potencial, que é olhar ali a questões dos ativos, se permite a empresa ir e voltar fácil, se ela tem capacidade financeira de entrar fácil no mercado, se os arranjos contratuais ou não ali decorrentes da operação vão gerar algum tipo de discriminação em favor dos negócios integrados da plataforma, se pode gerar algum tipo de fechamento de mercado. Eu acho que isso tudo são indicativos do tipo de análise que, quando o CAD começar a fazer e quando começar a receber informações, obviamente vai se abrir não queria usar o termo, mas uma caixa de Pandora, que aí todo mundo vai ter acesso, a autoridade vai começar a ter acesso a um nível de informação que eu, por exemplo, como pesquisador hoje não tenho, que pode me trazer novas ideias, pode trazer para a autoridade novas ideias do que investigar. Então, assim, eu acho que o grande desafio aqui essa simetria informacional, e quando eu faço a proposta de deixar a definição de mercado relevante aberta e de adotar esses critérios alternativos, é muito no sentido de reduzir essa simetria, de começar a munir a autoridade com mais informações, com notificações sobre o rito ordinário, para fazer com que a autoridade aprenda cada vez mais sobre esse mercado e consiga fazer julgamentos melhores. E aí talvez até definir mais claramente qual a política que ela vai adotar, se mais ou menos intervencionista. Sobre a questão de verticalização e self-preferencing, Ricardo, aqui, não que eu estou falando que uma verticalização ela é ilícita per se. De novo, aquilo ali é uma ilicitude relativa, uma presunção relativa, e ali eu não estou falando de uma verticalização pura e simples, mas assim, de uma verticalização discriminatória, que aí seria o self-preferencing. Houve um despacho de avocação num inquérito administrativo na semana passada do conselheiro Gustavo, em que ele trata desse tema especificamente. Porque a questão ali dos autos estava falando de self-preferencing e ele traz um ponto do despacho de avocação, da proposta de avocação, falando da falta de tecnicidade do termo, de self-preferencing. Self-preferencing é usado de uma forma macro, e aí se eu for falar dos mercados digitais, eu vou falar de uma questão de discriminação em favor de si próprio. Então, vamos supor que uma dada plataforma atua em vários mercados verticalizados e que ela discrimine agentes a ela pertencentes, a ela verticalizados com ela, em detrimento de outros. Eu acho que o self-preference passaria por isso, que nada mais é que uma discriminação que o CAD muito bem conhece, que a autoridade muito bem conhece, dentro de um mercado digital. Eu acho que
for importação de um termo que talvez aqui no Brasil a gente possa usar simplesmente discriminação, tá? Então, eu acho que passa muito por isso. Então, assim, não sei se eu consegui endereçar seu ponto da verticalização do self-preference, mas eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Sobre a questão ali dos objetivos do antitrust, é a pergunta de US$ 1 milhão, né, Ricardo? Assim, é o que se essa é o que fez surgir o termo populismo antitruste, de tentar usar o direito antitruste como instrumento, como muleta, aí para falar um bom português, para problemas que não são concorrenciais em si. Eu acho que, por exemplo, você falar ali numa briga entre, eu vou preservar o preço ou vou preservar o emprego, eu acho que tem que transcender isso. Eu falo, não vou preservar nem o preço nem o emprego, vou preservar a competição. Se a competição da indústria é por preço, obviamente você vai ter um prejuízo ali dos empregos, mas, por exemplo, se a competição de determinada indústria pela qualidade do serviço, talvez você tenha um ganho da empregabilidade naquela indústria por uma qualificação e uma exigência de qualificação cada vez maior em decorrência da competição. Tá? Então, eu acho que assim, é uma questão que viaja, passa por isso tudo, mas eu acho que falar, não é nem preço, não é nem emprego, sempre vai ser definir a concorrência e, obviamente, os impactos disso. A concorrência tem mais impacto sobre preço em um certo mercado que em outro, e a concorrência tem mais impacto sobre emprego em um mercado mais que em outro. Eu acho que passa muito por aí. É que, é que, desculpa, só, mas essa questão também, né, definir, porque você pode ter diferentes conceitos sobre o que seria concorrência, né, e a concorrência que seria plausível de ser protegida. Eu me lembro do caso do Facebook, né, na Alemanha, onde, eventualmente, algumas pessoas podem entender que se a empresa misturar dados de diferentes plataformas, você pode ter, talvez, uma concorrência maior em anúncios, em preços. De outro lado, você pode ter a visão alemã aí, que a concorrência seria aquela também que protege dados do consumidor. E aí você tem... Mas eu concordo contigo, desculpa aí te interromper. Imagina. Essa interseção com os outros ramos do direito, como aconteceu lá no caso alemão, é o que faz isso tão complexo, né? Eu acho que você bem identificou a questão, sim. E por último, Ricardo, você perguntou o que você acha que eu acho dos projetos de lei nos Estados Unidos. Acho que isso vai depender muito da eleição presidencial norte-americana. Eu acho que o governo Trump vinha numa linha de uma intervenção diferente da intervenção Biden antitruste. A intervenção Biden, o governo Biden tem um viés mais voltado a um cuidado maior às plataformas digitais, até em decorrência do que aconteceu nas eleições. Então, eles têm essa preocupação. A gente viu que ele assumiu com bastante força nesse ponto, mas a gente está vendo que isso vem perdendo um pouco de força. O Tim Wu já deixou o governo, a Lina Khan perdeu, acho que, um pouco da força ali no FTC. Eu não sei muito ao certo qual que é a situação dela no FTC hoje, mas o que a gente vê o que eu percebo é que o movimento da administração Biden vem contra as plataformas digitais, não contra, mas de maior cuidado, se eu posso usar essa palavra, vem perdendo um pouco de força. Então, acho que esses projetos de lei, o andamento dele vai depender muito do que vai vir do próximo governo e da política que vai ser implementada. Tá? Eu acho que não dá para cravar se vai para frente ou se não vai, como o DMA foi. Excelente, Marco. Mais uma vez, muito obrigado aí pela paciência e pela generosidade aí que você teve em apresentar o trabalho e, enfim, aí, deixamos aberto aí o diálogo aí também para tanto futuros trabalhos aí como discussão assim, né, sobre esse tema. Então, enfim, poxa, muito obrigado. Você Nada, cara. Contem comigo aqui sempre para esse tipo de discussão. ótimo. Obrigado. Já.